Otílio Rodrigues, o que é reforma administrativa? É possível acontecer? A questão da reforma administrativa é fundamental. O que seria isso, né? Nós precisaríamos melhorar, por exemplo, a questão da modernização da máquina pública. Quando eu fosse numa repartição pública, eu queria ser bem atendido, sem nenhum privilégio, mas que os critérios objetivos fossem. Agora, hoje, quando eu preciso de qualquer serviço público nesse país, é uma via crucis, né? É uma dificuldade. Em muitas situações, eu tenho ouvido depoimentos de empresários que me contam o seguinte, que as coisas só saem se oferecer uma propina. Felizmente, no meu caso particular, eu nunca precisei de utilizar um serviço público. Eu prefiro me restringir, evitar qualquer tipo de contato, somente os obrigatórios com o setor público. Nós temos uma enorme burocracia, eles criam dificuldades, né? É ineficiente, é corrupto, é burocrático. Uma reforma administrativa seria para melhorar a eficiência do serviço público, para que a gente pudesse ter orgulho, né? Agora, nós temos uma casta de privilegiados, de funcionários públicos que têm estabilidade no emprego, e uma reforma administrativa teria que enfrentar essa questão de promoção por antiguidade. Que coisa mais obsoleta, mais primitiva, quando o setor privado e as pessoas são promovidas por mérito e por competência. Então, uma reforma administrativa teria que enfrentar esse problema. Uma reforma administrativa teria que atacar a questão dos supersalários. Nós estamos vendo aí um judiciário conivente, corrupto. Tem hoje diversos processos de juízes do STJ no Supremo Tribunal Federal, de tribunais de justiças estaduais, com indícios, com evidências de corrupção, de safadeza. Precisaria uma reforma pública para acabar, por exemplo, com os penduricalhos, acabar com esses supersalários, acabar com toda essa mordomia e essas benesses que acontecem. E a sociedade fica nessa breguinha, trocando memes e multiplicando memes e pregando para convertidos, e os problemas reais não são enfrentados. É isso que eu gostaria que acontecesse, né? Com um serviço público mais eficiente. Essas são as grandes questões que deveriam pautar a agenda dos candidatos em 2026, no ano que vem. Eu acho que esse é o ponto para a gente refletir. O que pode ser feito no atual modelo político-administrativo para mudar essa realidade? Desde Pero Vaz e Caminha, desde quando Cabral saiu daqui, que passou por aqui, que esse nosso país convive com o apadrinhamento, com os privilégios, as capitanias hereditárias eram concedidas. Olha o nome, capitanias hereditárias. Não era previsto mérito, a competência, era o quê? Tinha que ser amigo do rei para obter uma concessão. Historicamente sempre foi assim. E não é diferente se você pegar qualquer período da história. Talvez o único período que esse país teve assim um governo mais ou menos historicamente que se possa dizer foi durante Dom Pedro II. Porque de lá para cá a política da café com leite, de privilégios, né? Depois veio a ditadura de Vargas, e depois veio o golpe dos militares e tudo mais. Nós sempre sofremos, o povo sempre padeceu, sempre foi corrupto, vamos dizer assim, as licitações públicas sempre foram viciadas, e todos nós sabemos de como as pessoas que passaram pelo governo enriqueceram, construíram patrimônios, ilegalmente, ilicitamente, de toda ordem. Existe uma maneira concreta de fazer uma reforma administrativa. Não precisa de uma reforma constitucional. Só precisa de que se construa um consenso político de esquecer o passado. Vamos olhar para frente. Esse é o meu ponto de vista como cidadão. Nesse contexto, tem como implementar uma reforma administrativa que leve a sociedade brasileira à superação de todos esses gargalos que você mencionou anteriormente? Tem, porque é o seguinte, sabe quando que vai acontecer?
na hora que chegar o limite. Por exemplo, o endividamento público, essa coisa do gasto público que o PT abusa. Na hora que chegar o limite, tem alguns estudos de cientistas sociais que mostram o seguinte: enquanto a população tiver mais gente honesta e ética, a sociedade sobrevive. Quando os desonestos, os bandidos, se tornam maioria, há um colapso social. E aí isso não vai ser bom para ninguém. Então, nós estamos chegando ao limite. E aí, na hora que chegar o limite, o que vai acontecer? Aí vai fazer a reforma administrativa para gerar mais eficiência, para acabar com a burocracia, para acabar com os super salários, para criar um plano de carreira com base em meta e competência, para retomar a credibilidade do serviço público, né, da educação pública, da saúde pública, da segurança pública. Tem sim, o ser humano ele testa esses limites. Os que estão usufruindo das benesses do poder atualmente, eles só vão abdicar, que foi o que aconteceu na França em 1789, quando a dinastia, quando o absolutismo dominava todos os privilégios. Quando chegou o limite, foi derrubado por violência. Não seria interessante que a gente atingisse esse nível? Agora, eu acho que ainda assim, concretamente, aí respondendo, eu acredito que é possível se fazer uma reforma administrativa para resgatar, porque não tem como sustentar um endividamento público no ritmo que está indo e com a burocracia, a ineficiência e a corrupção do setor público. Por isso que eu coloquei aqui como um tema essencial para a sociedade brasileira, a reforma administrativa, que deveria ser um tema que deveria estar na pauta dos debates eleitorais do ano que vem, em todas as instâncias, não é só no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, em todas as instâncias. Existe sim possibilidade, é possível, e não requer o mesmo nível de conflito que existiu, por exemplo, na reforma tributária, que levou 40 anos para sair e que está aí capingando. Ninguém sabe como que vai evoluir, mas foi feita, pelo menos tem aí um plano em ação. A reforma administrativa é muito mais fácil, muito menos complicada do que a reforma tributária. É possível sim.